Vamos fazer uma pequena recapitulação em relação ao direito das obrigações, para nós podermos dar continuidade onde nós paramos nas aulas presenciais. O conceito de obrigações, nós não estamos falando do direito em si, mas de obrigações. O conceito de obrigações, em sentido amplo, lato sensu, é dever, é encargo, é imposição a uma determinada pessoa dentro de algum negócio estabelecido. Nós temos dois, o dever não jurídico e o dever jurídico. O dever não jurídico, ele traz as obrigações morais, religiosas ou de cortesia, ou seja, é aquele dever oriundo do comportamento, melhor comportamento ético dentro de uma sociedade onde um cidadão não lesa outro. O dever jurídico, que ele passa a existir a partir do momento em que duas ou mais pessoas passam a estabelecer um negócio jurídico, é protegido por lei, principalmente através, vamos dizer assim, a expressão material desse dever está escrito, estabelecido dentro das regras criadas pelas partes num contrato, né? Nós temos dois deveres nessa circunstância relacionados ao dever jurídico. Nós temos os deveres não patrimoniais e os deveres patrimoniais. O dever não patrimonial é uma questão moral, é a fidelidade entre as partes em relação ao negócio que está sendo criado e que está sendo estabelecido entre eles por vontade livre. E nós temos os deveres patrimoniais, que no caso é o pagamento, é o cumprimento da obrigação em si. Vamos recordar também que a obrigação ela nasce a partir do momento em que é estabelecido um vínculo jurídico entre as partes, entre as pessoas que vão criar por livre e espontânea vontade um negócio. Nós temos o credor, nós temos o devedor e nós temos o objeto. Nessa relação entre credor e devedor, nós temos aqui uma interseção entre eles. Essa interseção ela é estabelecida pelo dever, principalmente o dever não patrimonial, é o dever moral, é o dever de cumprir a obrigação através de um sentimento de boa-fé. Dessa relação entre eles vai se estabelecer um vínculo jurídico, a necessidade de estarem relacionados por conta da existência de um motivo. Esse motivo é o objeto da relação. Lembrando que nós vimos em aula, o objeto não trata especificamente da coisa transacionada, da coisa que é colocada em pauta no negócio jurídico. O objeto da relação entre credor e devedor nada mais é do que a existência da capacidade do cumprimento desta obrigação pelo devedor e o cumprimento, ou seja, o direito de exigir do devedor, dado ao credor, que é chamado de direito subjetivo, de exigir dele uma contrapartida para o cumprimento da obrigação. Neste slide, nós conseguimos enxergar aqui, um slide que vocês têm, que o vínculo jurídico ele se dá com a existência do credor, devedor e um objeto. Esse objeto é o que nós acabamos de nos referir. O credor, ele é o elemento subjetivo da obrigação. Ele é credor de uma obrigação contraída. Quem que contraiu esta obrigação? No caso, o devedor, né? O devedor também é um elemento subjetivo da obrigação. Ele é devedor de uma obrigação contraída. Essa obrigação contraída é relacionado ao poder, o dever de pagar. E aqui, essa obrigação contraída, ela é
originada do direito subjetivo, que é a capacidade de exigir o cumprimento da obrigação caso o devedor venha a não efetuar o cumprimento da sua obrigação de pagar o que foi estabelecido, o que foi exigido dentro do contrato. O objeto, que é o elemento objetivo da obrigação, nele se encontra o que nós dissemos, não é a coisa em si, mas é a prestação em si, é a obrigação de dar, de fazer e não fazer. Desses três, gera aqui um vínculo jurídico estabelecido entre credor e devedor, na dependência de uma questão moral e uma questão com força de lei de cumprimento da obrigação estabelecida entre eles, ok? A fonte das obrigações, nós vamos detalhar um pouco mais adiante em outra aula, temos que entender o que gera a obrigação do devedor, como dissemos antes. Pode ser, por exemplo, a lei, o contrato, o cheque, um acidente de trânsito, uma nota promissória, qualquer tipo de materialização de um negócio jurídico ou de um evento danoso que pode estabelecer uma relação jurídica em virtude de ato ilícito. Isto são fontes de obrigações, isso gera uma obrigação do devedor. Esses elementos, eles têm como fonte das obrigações, e como o próprio nome diz, fonte é o que deu origem a um determinado dever que vincula o devedor ao credor, que é o que nós dissemos anteriormente, o vínculo jurídico, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre, ainda dentro da fonte das obrigações, nós vamos falar da fonte imediata e da fonte imediata, ou seja, da fonte imediata e da fonte imediata, a fonte primária ou a fonte secundária. Vocês podem acompanhar tudo isso dentro dos slides que foram enviados para vocês, ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou o que for do interesse de vocês, para nós podermos melhorar esta exposição, vocês podem entrar em contato comigo através do portal ou pelo meu e-mail, ok?